Olá! E hoje eu estou aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse projeto e agora já não é mais um projeto só meu, mas todos vocês que estão participando, assistindo, que escolheram a superação estão comigo nessa. Meu nome é Maria Carolina, sou psicóloga, mãe de 3 filhas, casada. E estou aqui para fazermos juntos esse caminho de superação. Conhece-te, aceita-te, supera-te. Não fica nesse lugar não, porque você já sabe que ele é cômodo, porém bastante desagradável. Te leva para um lugar de condenação. Toda vez que eu escolho o conforto, eu me condeno. É isso mesmo. Não é uma notícia muito boa que eu estou te dando? Não é. Mas é preciso ser dito. Toda vez que eu escolho o conforto, eu me condeno. Quando eu escolho o conforto para o meu corpo, eu me condeno. Quando eu escolho o conforto no que diz respeito à alimentação, eu me condeno. Quando eu escolho o conforto para minha alma, eu me condeno. E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre tolerância ao sofrimento. O que é isso? Bom, nossa sociedade, as pessoas da nossa sociedade estão cada vez mais viciadas no conforto por conta do da tecnologia, o imediatismo que a tecnologia proporciona. Então, eu mando um WhatsApp para alguém, eu quero que fique azulzinho, verdinho, sei lá que cor que fica, e quero que aquela pessoa me responda. Então, pá! Muito imediato. E não à toa, a ansiedade está gourmetizada, os diagnósticos estão gourmetizados, porque é uma sociedade doente. Doente por quê? Porque tem baixa tolerância ao sofrimento. E eu quero que você pare para pensar hoje o quanto isso é real em você. O quanto você não suporta a dor. O quanto você não suporta o sofrimento. O quanto tem uma pessoa sofrendo do seu lado e você não só não dá ouvidos, como também tenta fazer com que essa pessoa pare de sofrer. Com o Eneagrama, a gente pode enxergar em cada eneatipo ter aí, uma caricatura, como eu já disse lá no primeiro vídeo, sobre a tolerância ao sofrimento também, Alguns vão escolher, por exemplo, vão ser fortes diante do sofrimento, vão escolher vencer o sofrimento. Alguns vão evitar o desconforto profundamente. Algumas personalidades, como por exemplo o tipo 3 e o 7, eles fogem do desconforto. Fogem do desconforto tanto no micro quanto no macro. Fogem de um desconforto que seja uma atividade física, quanto puxa vida, o esposo da fulana morreu, não vou nem visitar, para não ouvir falar sobre o sofrimento. Perdi o pai, perdi a mãe, perdi a esposa, perdi um filho, não vou nem olhar para essa dor. Isso é um movimento inconsciente. Não vou nem olhar para essa dor, porque se eu olhar para essa dor vai doer e eu não suporto sofrimento, eu não suporto dor. E aí, eu quero sempre te colocar para dentro de você. E da pele para dentro, muita coisa acontece e passa despercebida aos nossos olhos. Olhos do corpo e olhos da alma. Porque nós não queremos enxergar isso. E isso faz de nós escravos do conforto, do comodismo. E aí, no lugar de eu escolher me desenvolver, eu vou ser um cachorro deitado no prego. Desconfortável,
eu tenho incômodo, eu sinto aquele vazio, eu tenho ansiedade, eu tenho uma certa angústia, mas é que eu começo a olhar para isso e piora, né, Carol? Então deixa quieto, nem tá doendo tanto. E eu vou deixando de lado, até que a dor nos engole. Alguns que estão me ouvindo têm talvez familiaridade com a alegoria, a história de Jonas, né? Que foi um personagem, um profeta bíblico que foi engolido por uma baleia. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. A baleia da dor nos engole, a baleia da ansiedade nos engole, nos engole e nós somos cuspidos para fora dessa situação somente quando nós encaramos ela. Quando nós percebemos que o caminho de evitar a dor nos causa muito mais dor. Porque para eu evitar a dor, eu tenho que parar eu tenho que afogar dentro de mim, não só a dor, como também um pedaço meu, né? A dor, ela está dentro de nós em um lugar nosso, né? A dor, ela está posicionada dentro de nós. Então, se eu quero que aquela dor suma, se cale, necessariamente eu vou calar um pedaço meu. E isso tem que ser dito. Todas as vezes que nós escolhemos não sofrer, e me desculpe, é uma escolha. É uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente, mas é uma escolha. Quando nós escolhemos não sofrer, nós sofremos muito mais. Muito mais. E aí, né, vejam como é um problema, não sei, acho que posso dizer até que antropológico. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo já assistiram a animação Divertidamente. Se você não assistiu, recomendo que assista, ok? Divertidamente. A história da Harley, uma menininha, que eu não lembro a idade, que se mudou, né? Mudou de cidade com os pais. E aparece na animação a cabeça da Harley, a torre de comando, certo? E na torre de comando dessa animação aparecem nossas 5 emoções base. E elas são alegria, tristeza, raiva, medo e o nojo, certo? Alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Agora para pensar comigo. Dessas 5 emoções base, qual é aceita socialmente? A alegria. Porque quando você está triste, mandam você ficar feliz. Quando você está com medo, mandam você ter coragem. Quando você está com raiva, você tem que se acalmar. E quando você está com nojo, é frescura. O que isso quer dizer? Que o sofrimento, o sentimento que está na sombra não é aceito pelo outro, e me desculpe, por você. Você não aceita teu sentimento. E aí eu tô triste, eu não quero ficar triste. Eu quero ficar feliz. O que eu faço com a minha tristeza? Eu engulo ela. E aí vão vir sintomas físicos. Estômago não aguenta, o intestino não aguenta, a pele faz dermatite, sintomas respiratórios com fundo psicossomático, né? Que é o quê? É você afogar a tua dor. E é sobre isso trabalhar a nossa tolerância à frustração, tolerância à dor. E uma outra coisa que está implícita nesse lugar de desenvolvimento é a empatia. Palavrinha que eu já peguei assim, também foi junto com a palavra gratidão, a palavra empatia
foi colocada numa vala comum que perdeu seu valor. Perdeu seu valor. A palavra empatia, né, a etimologia da palavra é empatos. Dentro. Patos é paixão, mas no sentido passivo, daquilo que se sente. Então, é um sentimento. Quando eu quero ser empático com alguém, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa, eu vou tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo, mas não numa questão superficial, de tipo assim, ai, puxa, eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe o que eu estou sentindo. E não é sobre isso, mas é sobre ter tolerância ao sofrimento do outro. E é sobre isso. Quando eu quero ser empático com alguém, eu não preciso ter sofrido o que aquela pessoa sofreu. Não preciso ter sofrido o que aquela pessoa sofreu. Para saber o que ela está sentindo, eu preciso acolhê-la, me permitir que eu possa colocar naquele momento a ótica daquela pessoa sobre a vida, sobre o sofrimento. Eu me permito enxergar a dor dela a partir dela. E para isso eu preciso ter uma escuta paciente, eu preciso ter um coração aberto, eu preciso ter tolerância ao sofrimento. Porque se aquela pessoa começa a me dizer o sofrimento dela, puxa, e eu não tô falando para terapeutas e psicólogos que trabalham com isso. Eu tô falando para você que tem qualquer profissão, mas que convive com pessoas. Para você que não sabe ouvir seu esposo, para você que não sabe ouvir seu filho, para você que não sabe ouvir sua mãe, isso é não ter tolerância ao sofrimento, né? E hoje, a nossa sociedade, por conta da facilidade, né, que as coisas acontecem, está profundamente acomodada e viciada no conforto, no comodismo. Tá tudo muito rápido. Tô com fome e peço iFood. Não cozinho mais. Ah, Carol, você tá me dizendo que tem que cozinhar? Não tem. Não tenho tempo, tô pedindo comida, Carol. Tá errado? Não tá. Mas pelo amor de Deus, você há de concordar comigo que é uma abreviação. Entende? O problema não é você pedir a comida. O problema é a comida cair num... Como eu posso dizer... num lugar sem importância. E aí eu engulo a comida, eu não como, eu não degusto, eu não sei que gosto tem. Entende? E assim, né, vamos falar um pouco disso em cada personalidade. Como eu disse, algumas personalidades, elas vão ter uma necessidade de parecerem fortes ao sofrimento. Por exemplo, tipo 8. O lema do tipo 8 é sou forte. Eu sou forte. Eu aguento o rojão. Eu dou conta. Eu não me derrubo. Não é qualquer coisa que me derruba. Se eu tô passando, eu passo pelo sofrimento. Eu vivo o que eu tenho que ser vivido. Pá. Isso quer dizer que eu tenho tolerância ao sofrimento, Carol? Não necessariamente. Porque isso pode ser um mecanismo de defesa. Muitas vezes você... E esse é o mecanismo de defesa do 8, é a negação. Muitas vezes o 8, com esse discurso de sou forte, passa pelo sofrimento, sim, mas passa negando. Entende? Passa negando. E aí ele não vive o que tem que ser vivido dentro do sofrimento, dentro da dor. E o que tem que ser vivido dentro da dor? O propósito dela. E qual é o propósito da tua dor? Qual é o propósito do seu sofrimento? E aí é sair do por que, Senhor, comigo? Eu sou tão boa, eu sou uma mãe zelosa, eu cuido da minha família, trabalho, eu sou honesta. Por que eu? Por que eu? Por favor. Isso é vitimismo. Até me deu alergia.
Isso é vitimismo. Porque eu... Ó, céus, ó, vida. Isso é vitimismo. Porque você... Uai, porque você tem que passar. Infelizmente. Agora, troca o porquê pelo para que eu. Para que eu tenho que passar por isso? Para quê? Com qual objetivo? O porquê exige uma explicação. Ai, por que eu? Por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Exige uma explicação. E, por favor, não tem explicação para sofrimento, gente. Não tem. Não tem. Ai, por que as pessoas sofrem? Por que tanta fome no mundo? Porque não tem explicação. Infelizmente existe. E o sofrimento não tem explicação. Não tem. Não tem. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um efeito. Entende? O lugar de quem sofre, buscando desenvolvimento pessoal, buscando um sentido, é o lugar de quem sofre pensando no efeito da dor e não na causa. Pensando no objetivo da dor, pensando no para que eu estou vivendo isso. Usando como um desafio, olhando a dor como um desafio. E agora eu trago para o diário. Eu não estou falando, não sei se todos vocês aqui que estão me ouvindo me conhecem pessoalmente, mas minha filha mais nova nesse ano, no mês de abril e comecinho de maio, esteve na UTI, desenganada. Eu não estou falando desse sofrimento somente, esse é um grande sofrimento e me enriqueceu como pessoa, me amadureceu, me fez uma mulher mais forte. Claro que a gente precisa enxergar também esses sofrimentos grandes, né? Um luto, né? Uma dor nesse sentido, uma doença. Mas às vezes você não é convidado a viver esse sofrimento todos os dias. Que bom, né? Mas eu estou falando do sofrimento diário. Sofrimento de ter hora para acordar, sofrimento de ter hora para dormir, sofrimento de arrumar a sua cama, sofrimento de comer bem, sofrimento de praticar uma atividade física, sofrimento / desconforto, prática do jejum intermitente. Tem pessoas que não cogitam fazer porque, ai, Carol, quando eu fico com fome, eu fico muito irritada. Meu Deus, vai se tratar. Por gentileza. Isso é falta de desenvolvimento. É falta de desenvolvimento. É falta de autodomínio. Se você está com fome, o problema é seu, não é das pessoas que estão à sua volta. Difícil isso, né? Mas se eu tô com sono, eu fico muito chata. Se você está com sono, o problema é seu, não é das pessoas que estão à sua volta. Se o seu desenvolvimento pessoal não te leva a ser melhor, tanto para você quanto para os outros, ele está errado. Ele está errado. Então, conhece-te, aceita-te, supera-te. Eu me conheço, Carol. Eu sei que eu tenho baixa tolerância à dor, baixa tolerância à frustração, baixa tolerância ao sofrimento. Excelente! Que bom que você percebeu isso. Maravilha! O que nós precisamos desenvolver agora? Tolerância a isso. Como? Se coloque, pratique isso no teu dia a dia. Pratique isso no seu dia a dia. Escolha fazer um exercício físico em vez de dormir mais um pouco. Escolha comer menos açúcar. Escolha comer menos sei lá o quê. Escolha estar mais com os teus filhos. Escolha estar mais com a sua família. Isso exige sacrifício. Sacre, facile. Fazer sacro. Quando eu topo o desafio, eu santifico a coisa e eu me santifico. No sentido de alcançar virtudes.
quando eu me sacrifico, quando eu tenho resistência ao desconforto, eu consigo superar. Puxa vida! Olha em volta de você, tem alguma história de superação, ou se não a sua. Olhe para a sua história e enxergue o quanto de superação houve. Ah, Carol, eu me superei. Lá quando eu tinha tantos anos, eu era muito introspectivo, muito introvertido, não tinha muita coragem de fazer as coisas. E eu me superei, porque em tal apresentação da minha escola, tinha uma professora que acreditou em mim. E aí eu apresentei, eu consegui. Você se superou? Parabéns! Mas você se superou a partir do quê? Comodismo ou desafio? Se você não tivesse encarado o desafio, e olha, muitas vezes nós não precisamos encarar desafios sozinhos. Não é? A tolerância ao sofrimento também vai exigir, né, a resistência à dor, vai exigir humildade, vai exigir que você muitas vezes olhe para aquela dor, né? Por exemplo, no processo terapêutico, os meus pacientes olham para a dor deles, né? Em algum momento olharam para a dor deles e perceberam que, puxa, aqui eu não consigo mais sozinho. E isso não é ser intolerante ao sofrimento. Isso é ser humilde. Perceber que, puxa, até aqui eu fui, daqui em diante eu não estou conseguindo mais. Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém caminhe comigo, eu preciso que alguém acredite em mim, porque eu não estou acreditando. Isso é humildade, não é intolerância à dor, certo? Então, para pensar no teu dia a dia. Quanto que você é ou não resistente, tolerante ao sacrifício? Quanto? O quanto que você consegue ou não estar diante de um desconforto e permanecer nele? O quanto que você consegue ou não, diante de uma situação desagradável, e aí pode ser emocional, ou real, né? Real, emocional também é real. Emocional ou orgânica, emocional, interna, tua ou ambiental, né? O quanto que você consegue ser um ouvido atento a alguém que está do seu lado precisando te contar um sofrimento? Para pensar. E aí, voltando para o Enneagrama, essa personalidade que eu disse, tipo 8, é forte, poderoso, consegue superar, consegue passar, ninguém me vence. Porém, pode ser casca. E a casca do 8 vai colocar ele em contato com a dor? Vai. Ah, Carol, e ele vai aprender então com a dor? Não necessariamente. Se ele não aprender que a necessidade dele de ser forte está baseada num ganho, numa troca, no afeto, se ele não entender isso, ele vai passar pela dor e ele vai acabar matando todo mundo que está em volta. Ele passa pela dor. Mas da mesma forma que ele não topa sentir a dor, porque passar pela dor é uma coisa, sentir a dor é outra. Da mesma forma que ele não é, talvez, uma opção sentir a dor, ele não vai permitir que as pessoas em volta, ele vai fazer com que as pessoas em volta sofram. Porque da mesma forma que ele não tem condição de encarar a dor, quando tem alguém sofrendo do lado dele, ele também vai anular aquela dor. E isso é importante a gente perceber na gente. O 3 e o 7, eles fogem do desconforto. Fogem.
Sofrer não é uma opção. Não é uma opção. E aí o que acontece? Eu vou negligenciar eu mesmo. Não tem como não. Eu vou negligenciar eu mesmo. Eu vou buscar cada vez mais não sentir a dor. E quando nós vivemos a vida com base no princípio do prazer, né? Querendo uma comida confortável, e não querendo sofrer, eu vou me anular, eu vou anular a minha dor, eu vou anular a minha história e eu vou anular as pessoas que estão à minha volta. E aí vem a minha esposa, o meu esposo e me aciona. Ah, eu tô sofrendo. Veja bem, uma mulher, vamos imaginar um cenário. Um esposo tipo 3 e uma mulher no puerpério. Todos nós sabemos que o puerpério é um período onde a mulher sofre, ela está fragilizada. Muitas entram em depressão pós-parto. Isso é um fato, não é uma frescura. Certo? Um homem tipo 3 e uma mulher no puerpério. O homem tipo 3 não enxerga, não suporta sofrimento, fracasso, perder para sentimento, perder para sofrimento. Tem que trabalhar. Que isso? Uma mulher no puerpério. Como é que essa mulher vai se sentir? Acolhida, cuidada, amparada, com suporte ou não? Entende? Então assim, hoje, para pensar, um pouquinho que seja, quanto você tem tolerância ao sofrimento, quanto você consegue encarar a tua ferida, aceitar a tua ferida, aceitar a tua dor, aceitar o teu sofrimento, aceitar a tua ansiedade. Quanto você consegue se deixar, se permitir conhecer essas tuas partes. E uma segunda reflexão é o quanto eu consigo hoje conhecer e aceitar o sofrimento do outro, a dor do outro. O quanto eu tenho uma sensibilidade ao sofrimento do outro. Quanto? E aí o sofrimento, a aceitação, conhece-te e aceita-te. A aceitação nesse aspecto é a aceitação que olha, acolhe e impulsiona o outro a mudar. Impulsiona o outro a melhorar. Não é a aceitação que passa a mão na cabeça e devolve o conforto. Entende? Não escolha o conforto. Conforto condena. Comodismo condena. Certo, meus queridos? Supera-te. Não fica na zona de conforto. Aumenta a tua tolerância e a tua resistência ao sofrimento. E nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau, tchau.